Sim. Tá. Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui para dar início ao debate com os candidatos a diretora e vice-diretor da Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP. Nesse debate temos presente a professora Vivian Batista da Silva, que é professora da faculdade, e o professor Fábio Bezerra de Brito, que é professor da Escola de Aplicação. Eles criaram a chapa, respectivamente, de diretora e vice, e vão apresentar para a comunidade da escola as suas propostas. Depois que eles apresentarem as propostas, nós estaremos abertos a receber as questões de vocês para eventuais esclarecimentos e a instauração do debate. Eu passo a palavra para a professora Vivian e o professor Fábio. Então, boa tarde a todos. Saudações, Jaime, Fábio, colega de chapa, e também meus cumprimentos ao pessoal que está aqui, dando apoio para a realização desse debate, meus cumprimentos e também meus agradecimentos. Então, eu e o Fábio organizamos algumas ideias para esta apresentação, ideias que constam da carta que nós escrevemos, quando da nossa inscrição como candidatos. Então, esta carta já circulou, e nós apenas vamos destacar alguns aspectos centrais desta carta, e a gente pensou em organizar da seguinte maneira: a gente se apresenta à comunidade, alguns já devem nos conhecer, principalmente o Fábio, que é professor da escola há um certo tempo. Eu também tenho circulado bastante, tenho estado presente na escola como mãe, como orientadora educacional. Então, nós imaginamos que uma boa parte já nos conheça, mas nós gostaríamos um pouco de falar sobre a nossa trajetória, pensando justamente o que é que nos conduziu à candidatura na direção da Escola de Aplicação. Então, sendo assim, gostaria de me apresentar. O professor Jaime já assinalou que eu sou docente da Faculdade de Educação, e também, eu acho que isso é muito importante, eu tenho trabalhado como orientadora educacional ao lado da professora Lívia, da professora Ana Paula Zerbato, Então, há algum tempo, tenho acompanhado e tenho muita alegria e muita honra de dizer que eu também faço parte da equipe pedagógica da Escola de Aplicação. Acho que isso ajuda a entender um pouco também as razões pelas quais a gente se candidatou, Eu e o Fábio já somos colegas relativamente próximos, E na Faculdade de Educação, eu sou professora do EDM. Na graduação, eu ministro disciplinas relativa à didática, também oriento trabalhos nessa área junto à pós-graduação. Eu me formei na Faculdade de Educação, eu fiz pedagogia, eu entrei em 95 como estudante, e eu acho que a minha relação com a Escola de Aplicação começou nesse momento, como estudante de pedagogia. E vocês, quem conhece a escola e sabe ali como o espaço está organizado, nós que estudamos no prédio das salas de aula da Faculdade de Educação, vemos o prédio da Escola de Aplicação, e eu via sempre com muita admiração e muita curiosidade a Escola de Aplicação nos tempos da pedagogia, Então, hoje, eu penso que tem um lugar onde eu tenho aprendido muito, tenho trabalhado muito intensamente com o pessoal, e é justamente desse lugar, que eu e o Fábio, a gente tem pensado e se articulado para
para essa candidatura que a gente está apresentando aqui. Eu penso que é isso, né, Fábio? Passo a palavra para você. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde especial para a Vivian, parceira aí na construção dessa candidatura, e trocamos muitas ideias, muitas expectativas em relação a essa possível gestão. Jaime, Lucimara, Cristiane, Ronaldo, toda a equipe aí que está possibilitando esse nosso encontro virtual. Agradeço também a todas as pessoas que estão aí participando. Estamos aqui muito abertos a ouvir todos os comentários, as dúvidas. A gente vai fazer, então, como a Vivian já explicou nessa brevíssima apresentação. A escola de aplicação faz parte da minha vida há mais de 2 décadas. Meu primeiro contato com a escola de aplicação, a minha primeira experiência com a escola de aplicação foi em fins dos anos 90, como estagiário da licenciatura em História. Eu sou historiador, formado pela USP, e como vocês sabem, a gente, pelo menos naquela época, fazia o bacharelado em História na FEFELESH e a licenciatura aqui na FE. Então, quando eu fui fazer a disciplina era prática de ensino de História, com a grande e maravilhosa professora Circe Bittencourt. Foi a Circe que primeiro me levou para a escola de aplicação, e meu estágio foi uma experiência muito marcante, né? Eu conheci, então, alguns colegas, companheiros aí de escola de aplicação que estão desde então na escola. Eu encontrei, tá, Vivian? Alguns colegas lá, como estagiário, eles permanecem na escola ali, né? Alguns já se aposentaram pelo caminho, né? É muito tempo. E depois de ter sido estagiário, né, e foi um estágio realmente marcante na minha formação, eu voltei depois de alguns anos, prestei o concurso como professor de História, e tenho sido professor de História da escola, então, há bastante tempo, no Ensino Fundamental 2 e no Ensino Médio. Nos últimos anos, eu tenho dado aula de História para as turmas do 7º, 8º e 9º anos, no Ensino Fundamental 2. Na escola de aplicação, eu já estive na gestão, eu já estive em coordenação de área, no conselho de escola, na APM. Eu acho que eu já passei assim por muitos espaços, né, e muitos projetos e muitos locais aí da escola de aplicação. Na USP, eu também fiz um mestrado em História e o doutorado em Educação. Então, eu tenho sempre estado aí nesse lugar entre a História e a Pedagogia. Agora, a gente, Vivian e eu, sabemos que a gente está vivendo nos últimos anos, desde março do ano passado, né, um momento extremamente desafiador para toda a sociedade, né, para todas as esferas da vida humana, e particularmente também desafiador para a educação básica. E a gente sabe que a pandemia colocou enormes barreiras à aprendizagem, né, continua sendo, né, uma experiência muito difícil, mas a gente sabe também, e sobretudo, o quanto a escola de aplicação, a faculdade de educação, tantas pessoas e tantos atores, eu estou vendo aqui o Ronaldo, né, o Ronaldo sabe disso, quanto também ele atuou nisso, quanto a escola buscou meios e caminhos, né, para seguir construindo aprendizagem, atuando aí na formação das nossas alunas e alunos, e nos últimos tempos,
Vivian e eu temos falado muito sobre a educação básica, os desafios desse momento, e pensando em tentar, em como a gente poderia contribuir e dar continuidade ao trabalho que tem sido feito, né, nas últimas gestões na escola de aplicação, em particular a atual gestão, que conseguiu muito aí nesses tempos pandêmicos. Então, a nossa candidatura, ela vem nesse sentido, nesse movimento de continuar construindo a escola de aplicação, onde tanto eu quanto a Vivian temos, né, atuado em diferentes frentes há algum tempo já. A gente, como a Vivian falou, então eu vou abrir aqui a apresentação, e a gente promete que vai ser uma coisa rápida, mas vocês viram que quando eu começo a falar eu me empolgo, tá, gente? Mas eu vou me conter um pouco. Afinal, o momento mais importante é o debate, né? Só um momentinho. O quanto eu tenho feito isso na minha vida nos últimos tempos, né? Apresentação nesse espaço virtual, né? Eu espero que todo mundo esteja vendo. Tudo bem aí? Todo mundo está vendo? Tudo jóia. Então, caríssimo... Põe a tela ampliada, está aparecendo isso. Valeu. Tá bom. Então, acho que a Vivian vai começar aí. Então, vamos lá, Fábio. Vamos lá, juntos. Vai, Vivian. Então, sim. Como a gente chegou a comentar com vocês, estes slides, alguns slides, eles reúnem aquilo que está contemplado na nossa carta de candidatura, né? Então, acho que a gente pode passar para o próximo. Nós gostaríamos de lembrar, né, que quando nós pensamos na candidatura, a gente tem uma combinação, né, muito forte, porque concordamos com algo já muito presente na escola, em toda a sua história, né, que são os princípios democráticos e pedagógicos que regem a instituição, e eles estão firmados, né, no mais recente plano escolar. Então, o plano escolar é um documento que vocês localizam facilmente, né, no site da escola de aplicação. Ele traz aí a identidade da escola e ele já expressa, já salienta esses princípios, não só como algo que está dito logo de início, mas que também baliza toda a organização da escola, né, em termos de gestão, em termos pedagógicos também. Nós gostaríamos de salientar o seguinte, que a escola, ela tem um trabalho de gestão do qual nós participamos, eu e o Fábio, e é um trabalho que vem evidenciando um esforço muito grande, né, com relação aos princípios democráticos, com relação àquilo que nós acreditamos. Então, o que nós vislumbramos agora é justamente a continuidade e o prolongamento de ações que a equipe da escola como um todo já vem realizando. Então, a gente vai destacar alguns aspectos que nos parecem importantes, agora neste momento de candidatura, e vocês vão notar que muito do que está dito aqui realmente traz essa perspectiva de continuar e prolongar ações que são muito caras, que são muito importantes a todos nós da comunidade da escola de aplicação. Acho que podemos seguir. Gestão participativa nos parece uma palavra-chave, né? Então, nessa perspectiva dos princípios democráticos,
A gestão participativa... Tá. Vou falar mais próximo aqui, fica melhor, Jaime? Eu estou me aproximando mais do microfone para poder... Não é o seu, é um ruído de fundo, porque o microfone do Fábio está aberto. Se ele... tá bem. Eu vou fechar, então, o microfone. Tá joia. Então, quando a gente fala em gestão participativa, nós estamos não só reconhecendo, como enfatizando a presença de órgãos que reúnem diferentes personagens da escola e que são fundamentais, né? A gente, inclusive, tem percebido o quanto, né, por exemplo, neste momento tão desafiador da pandemia, o quanto tem sido importante a presença dos órgãos colegiados, né? Então, a gente organizou aqui alguns deles. O Conselho de Escola, que é o nosso órgão máximo, a APM, a Associação de Pais e Mestres, o Grêmio, a RETA, que é a Reunião de Equipe Técnica Ampliada, o Grupo de Trabalho AEE, que é o Grupo de Trabalho de Atendimento Educacional Especializado, a COC Educação Básica, que é relativamente recém-criada e que tem sido um órgão que agrega tanto representantes da escola, como também representantes da Faculdade de Educação, consolidando aí redes de comunicação e de solidariedade também, né, entre diferentes personagens. Nós elencamos aqui alguns. A gente poderia falar também, atualmente, de um grupo que foi criado para pensar o retorno presencial, né? Então, para esse grupo foram convidados pais, alunos, professores. É um grupo que está se reunindo permanentemente nesses últimos tempos para pensar uma questão tão importante, né? Então, a gente está assinalando essas instâncias aqui como instâncias que estão presentes na escola e que a todo momento fazem parte aí do que se vislumbra daqui por diante e que, no nosso entender, né, Fábio, são instâncias que precisam continuar sendo fortalecidas. Acho que o próximo, sim. Bom, uma outra perspectiva importante e que também já está presente na história da escola, inclusive nesses últimos anos, é o fortalecimento de diálogos e mediações. Então, quando a gente passa aí pelos grupos, pelos conselhos, né, pelas instâncias colegiadas internas da escola de aplicação, a gente está falando de diálogos, né, porque são lugares que dão voz a diferentes personagens da escola, e isso realmente tem sido muito enriquecedor, e também, acho que uma questão importante, que até é uma identidade da candidatura, né, dessa candidatura entre eu e o Fábio, né, são esses diálogos com a Faculdade de Educação, diálogos que, lógico, historicamente existem, né? A Faculdade de Educação tem na escola de aplicação um lugar importantíssimo, por exemplo, para a realização dos estágios dos estudantes. A escola de aplicação também é um lugar para a realização de pesquisas, então ela é um espaço riquíssimo para a formação de professores, né? Que é uma preocupação muito grande da Faculdade de Educação. E a ligação também, ela precisa ser pensada na recém-criada Rede USP de Educação Básica, né, que fortalece também essa instância dentro da universidade que diz respeito à educação básica, né. Então, acho que a gente precisa contemplar agora um momento muito especial da escola de aplicação, com a criação da Rede USP de Educação Básica. Podemos seguir. Com relação, assim, a que a gente chama de agenda de trabalho, então, com esses princípios, né, valorizando essas instâncias, o que é que se pensa, né, em termos de trabalho? Então, nós organizamos uma série de ações, eu e o Fábio, e aí a gente procurou organizá-las, né? Então,
o primeiro aspecto que aparece aqui é o das aprendizagens dos alunos. Porque tudo que a gente faz, ao fim e ao cabo, tem por finalidade que os alunos aprendam. Então, é uma grande máxima da escola, e isso aparece muito no plano escolar, isso está presente nas nossas reuniões pedagógicas, está presente nos conselhos, né? Ainda que não dito tão abertamente, mas isso está implícito, né? Na ideia de que todos devem aprender, inclusive reconhecendo-se, valorizando, né? As diferenças de aprendizagem, que elas existem, elas são reconhecidas e elas são trabalhadas, né? Nós temos algumas máximas, né? De nenhum aluno a menos, todos são importantes, então, tudo que se faz é em nome das aprendizagens. Um outro aspecto diz respeito à dimensão coletiva do trabalho pedagógico, acho que isso fica muito forte em toda a história da escola de aplicação, e vai se consolidando nos diálogos permanentes, né, dos professores entre si, das diferentes instâncias aí da equipe pedagógica. Bom, a atenção para com problemas relativos às condições de trabalho. Nós estamos nos referindo aqui a uma preocupação que vem mobilizando a escola há um certo tempo, né, alguns problemas justamente no número de professores, é necessário termos professores suficientes na escola, e não apenas, né, a gente pensar em termos de número, mas também em termos de condições de trabalho. Então, vem muito em pauta aqui o fato de que uma boa parte dos professores, é bom tê-los, mas professores com 12 horas semanais não têm as melhores condições, as condições que seriam mais desejáveis. Então, é um problema que já vem sendo vivido pela escola e que, tanto para mim quanto para o Fábio, é algo no qual a gente precisa continuar investindo. Atenção para com possíveis reformas e manutenções necessárias aos espaços escolares. Hoje a escola está muito bonita, né? A gente está algumas semanas aí do retorno gradativo das atividades, né? Nos últimos meses a escola passou por reformas importantes, né? Está com carteiras novas, está com banheiros novos, né? Aquilo que há muito tempo toda a comunidade queria, que é tão importante, né, pessoal? Os espaços educam, então é importante que a gente tenha um espaço bem organizado. Então, justamente nesse diálogo, nesse fortalecimento das mediações com a Faculdade de Educação, a gente tem conseguido tornar a escola mais bonita, né? E a gente nunca pode se esquecer do trabalho de todos os funcionários que vêm auxiliando e colaborando das mais diversas formas. É bom que a escola esteja bonita, né? Bem organizada, mas a escola, como qualquer prédio, ela precisa permanentemente desse cuidado. Então, a gente também quis colocar esse aspecto aqui, porque a gente entende que esse esforço precisa ter continuidade. Mais um pouquinho. Aqui, né? Isso, acho que tem um anterior, Fábio. O próximo. Tá. Aqui a gente está falando, né, do fortalecimento de algo que tem a ver com os espaços colegiados, né? Então, o Conselho de Escola como um órgão muito importante, que vem dando conta de questões importantes e tem tido cada vez mais, né, tem sido cada vez mais ocupado, a gente percebe a presença cada vez maior, inclusive, dos estudantes, isso nos alegra muito. Então, Conselho de Escola, o fortalecimento dele, as relações com as famílias, né, que a gente sabe o quanto é importante, né, ouvir as famílias, estar atento às famílias e também ter as famílias como parceiras, né, a gente vem percebendo e trabalhando junto com as famílias, e muito do que a gente tem como conquistas na escola, e a gente está falando, eu estou me referindo até a esses últimos meses, né, com a pandemia, o quanto
as famílias têm desempenhado um papel e são um lugar importantíssimo da escola, né? São espaço mesmo de ajuda mútua, né? As iniciativas dos alunos também aparecem nessa perspectiva de fortalecimento, né? Os projetos pedagógicos, a escola de aplicação, ela tem uma marca importante, né? Que é para, além das aulas, também dar espaço à criação e desenvolvimento de vários projetos pedagógicos, é algo que se valoriza muito, né? Por parte dos professores, e aí de diferentes disciplinas, de diferentes ciclos. Então, os projetos, a escola tem vários projetos muito bacanas, né? E alimentá-los e fomentar é algo que só tem a nos trazer coisas boas, né? O grupo de trabalho, né, que cuida de questões relativas à educação inclusiva, que é um princípio da escola também. Se a gente quer favorecer as aprendizagens dos alunos, esse é um grupo que vem crescendo, que vem trabalhando de maneira permanente, regular, insistente, incansável, e também é uma instância que nos parece fundamental. Mais um pouquinho. Os projetos de parceria, né? Os projetos institucionais voltados ao convívio democrático e ao reconhecimento e respeito às diferenças, projetos de pesquisa. A escola, ela contempla, né, vários projetos de pesquisa que são feitos não só pela Faculdade de Educação, mas outras instâncias da Universidade de São Paulo, né? Atualmente, eu mesma faço parte de um grupo, de um projeto temático que tem na escola de aplicação professores que participam, e a gente está trabalhando com a história da escola, dos professores. Realmente tem sido uma oportunidade muito rica, né, de produção de conhecimentos que pode trazer contribuições inegáveis para a formação de futuros professores e pode contribuir também para a produção de conhecimentos pedagógicos. Então, a escola também tem esse caráter muito importante que vale a pena dar continuidade e fortalecer. Mais um pouquinho. Outra questão importantíssima, urgente, pessoal, é a reforma do ensino médio, que é uma exigência que está sendo posta a todas as escolas, e a escola de aplicação, inclusive, já tem um grupo de trabalho que vem trabalhando já há algum tempo e que agora vem se reunindo para dar conta de uma demanda crucial neste momento, né? Regimento escolar e plano escolar, pessoal, são documentos, né, importantíssimos da vida escolar e que precisam permanentemente não só ser consultados, mas, havendo necessidade, ser retomados, ser refeitos naquilo que for necessário. Então, a gente achou importante também contemplar esses documentos aqui na nossa carta e na nossa apresentação. Acho que mais um. Aí. Então, esses são os aspectos, né, principais. Fábio, se você quiser completar, por favor. Aqui. Não, Vivian, eu achei que, né, você contemplou aí, percorreu muito bem, né, esses tópicos que a gente destacou nessa apresentação. Então, eu acho que é importante agora a gente já abrir para o debate, porque eu acho que mais do que a gente retomar aquilo que a gente já escreveu, né, a gente agora quer realmente estar aqui à disposição, né, para ouvir os comentários e responder tudo aquilo que a gente, né, puder aí de dúvidas e trocar ideias. Bom, então, pessoal, vocês que estão assistindo e participando do debate, a gente está à espera das contribuições de vocês. Vocês podem escrever as questões de vocês no chat do YouTube
e elas serão transferidas aqui para nós, e eu vou passando para a professora Vivian e o professor Fábio, tá? Então, estamos na espera aqui das questões de vocês, tá bem? Aqui nós temos já uma questão para vocês. É legal na próxima vez as pessoas se identificarem como ou alunos, ou professores, ou funcionários, porque eu na verdade, não conheço as pessoas. Mas parece que é um funcionário que está perguntando, é o Valdegiso. Boa tarde a todos. Engraçado como a carta-programa dos candidatos não se refere em nenhum momento aos funcionários. Os funcionários são parte importante e valiosa para o bom funcionamento da escola, mas ficaram esquecidos. Então, acho que seria bom vocês comentarem como a gestão de vocês pretende lidar com a relação e o papel dos funcionários na escola de aplicação. Fábio, então, vamos lá. Quer falar, Fábio? Giso, Giso, antes de mais nada, eu acho que é mais do que nunca, né, reconhecer, sem sombra de dúvidas, né, que a atuação dos funcionários em diferentes frentes, a gente sabe que é de enorme e fundamental importância para que todos os processos da escola ocorram, né? Inclusive, eu me lembro, quando eu iniciei aqui a fala, lembrando, né, de todas essas dificuldades, né, da pandemia, a gente até citou aí o Ronaldo, o Liea e a Vivian também, ao percorrer aí essas várias questões da escola, né, de vários aspectos das reformas, das mudanças que ocorreram aí na escola, destacou, né, a atuação dos funcionários e funcionárias, que não haveria tudo isso que a gente vê aconteceu na escola, mas não haveria a escola no seu dia a dia sem todas as atuações dos funcionários. E eu acho que o fato se não existe um tópico específico nomeando funcionário e funcionária, quando a gente pega todos esses projetos, todas essas ações que fazem, né, da construção dos objetivos da escola, a gente está, sem dúvida, ali com os funcionários juntos, né? Da mesma forma como estamos a gestão, os professores, as famílias, os funcionários, a gente entende o funcionário também como um educador, né? A gente sabe que todas as relações, os processos que ocorrem na escola são processos educativos, né? Então, a gente, sem dúvida, tudo aquilo que a gente colocou em termos de construção de diálogo, de participação, de relações respeitosas, de atuação e construção coletiva, isso tudo inclui, e com muita consideração mesmo, as funcionárias e os funcionários, né? A gente entende que somos todos aí EA, e vamos continuar, e vai continuar mais do que, né, sendo todos EA. Vivian. Fábio, eu reitero as suas palavras, né, e fiquei pensando, né, que, de fato, na carta, talvez, porque a carta, ela tem que ser um documento relativamente enxuto, e é bom que a gente tenha também este momento de debate, né, Giso e demais colegas, porque foi algo que facilmente a gente poderia resolver, né, poderia ter enfatizado também, que a equipe pedagógica da escola não existe sem os funcionários, é algo que está entranhado na gente já, né, mas vale a pena a gente realmente dar visibilidade e marcar, né, Giso, porque
sem os funcionários nada acontece, inclusive até questões mais práticas ali do cotidiano escolar, né, nós muitas vezes recorremos aos funcionários, né, coisas do cotidiano que fazem a escola funcionar, nós temos aí com os funcionários uma parceria importante, que eu repito, né, as palavras do Fábio não são só valorizadas, como também imprescindíveis, e concordo, merecem ser muito valorizadas. Vem uma questão do Giovanni Moreira, que é pai de aluno da escola. Qual o principal ponto que diferencia sua candidatura da outra? Giovanni, caríssimo, na verdade, né, a gente está tendo a inscrição só de uma chapa. A Vivian como diretora e eu como vice, né? Então, por enquanto não, né? Porque o calendário, as inscrições já se encerraram. Essa é uma daquelas eleições de chapa única. A questão até me surpreendeu, porque eu sou aqui representante da congregação, da faculdade, e estou presidindo a comissão que cuida do processo de consulta à comunidade sobre a eleição na escola de aplicação. E para mim seria muito surpreendente que tivesse havido uma outra candidatura e a nossa comissão não ter ficado sabendo. Na verdade, só houve um prazo para inscrição e só a candidatura da professora Vivian e do professor Fábio apareceram, né? E nós estamos aqui promovendo o debate. Se houvesse outra candidatura, ela também estaria aqui, justamente porque o nosso papel na congregação da faculdade é ouvir a comunidade, mas, na verdade, quem decide, quem toma a decisão final, ouvida a comunidade, é a congregação da faculdade, tá bem? Temos mais alguma questão? Tem, professor, só um minutinho que eu já vou colocar aí. Pois não, Cristiane. Cris, se aparecerem mais questões, você pode ir pondo aqui e eu vou apresentando uma por uma para eles. Uma professora da Escola de Aplicação, a Lindiane. Vocês acham que seria possível que as tarefas administrativas fiquem mais para o administrativo? Estou supondo, então, que a colega professora está imaginando que os professores estão tendo que fazer tarefas administrativas e havendo uma sobrecarga. Eu estou fazendo suposições, tá bem? Do que está implícito na questão. Então, eu passo para vocês. Não, mas a questão dela é maior, perdão, é que foi escrita aqui e eu perdi. A primeira parte da questão é o sucateamento da escola, diminuição de professores e funcionários. E nesses últimos anos, forçou a direção atual a pedir apoio a todos com tarefas que antes eram só da direção ou da orientação. Nesse sentido é que ela propõe, então, a questão. Será possível que nessa nova gestão as tarefas administrativas fiquem só com o setor administrativo e os professores não tenham que acumular funções. Lindy, assim, é uma questão que ela tem muitas camadas aí, né? Eu acho, assim, que um compromisso que Vivian e eu conversamos tanto e apresentamos é que a gente vai mover, né, todos os esforços no sentido de viabilizar as contratações necessárias para que, né, a escola de aplicação tenha quadros os mais completos possíveis, né, de professores efetivos. O Giso, né, lembrou muito bem da questão dos funcionários, né, em todos os setores, que esses quadros estejam completos, né, e que a gente possa ter
E isso vai estar sempre no nosso horizonte de trabalho. Como você bem lembrou, nós vivemos, né, tempos em que nós, professores, coletivo de professores e professoras, assumimos mesmo, em colaboração com a gestão, muitas frentes de trabalho. A ideia é que a gente vá construindo agora prioridades, né? Então, eu imagino que algumas dessas tarefas, coletivamente assumidas pelos professores, no momento em que a gente tinha uma gestão, né? A Marlene e a Fátima, elas estavam acumulando, né? Elas estavam com uma dupla função, né? Elas tinham, né, a dimensão da gestão e a dimensão da orientação. Agora, a gente está falando de uma reposição, né, em que a gente tem uma equipe técnica com um reforço, né, de gestão, mais orientação, né? Então, a gente imagina que algumas dessas demandas vão ser redistribuídas, vão ser repactuadas, né? Agora, algo, assim, acho que só é importante, acho que a gente ter isso em mente, que isso vai ser um processo, né? As coisas vão ocorrer, mas vai ser um processo, e a gente tem que lembrar que instituições escolares, muitas vezes, nem sempre esse administrativo e pedagógico são dimensões tão estanques, né? Para alguns processos, isso se sobrepõe um pouco, né? Então, a gente sabe que tem algumas atuações que, aparentemente, pode ser algo mais administrativo, mas que envolve uma dimensão pedagógica e que precisa mesmo de uma colaboração de professores e professoras nesse processo, né? E outros processos que depender menos dessa colaboração, dessa atuação, a gestão, na medida do possível, é que vai encaminhar, né? Junto com as outras instâncias colegiadas, né? Eu acho que uma das marcas da escola de aplicação é esse compartilhamento das decisões e de encaminhamentos, né? Então, acho que essa marca continua, né? Mais do que nunca, acho que a gente vai, né, manter, né, essa nossa tradição, essa cultura escolar da escola de aplicação, da força dos colegiados, das decisões coletivas e partilhadas. Eu vou apresentar as próximas duas questões juntas, porque não aparentemente, mas eu entendo na minha cabeça que elas estão ligadas. A Roberta Bido de Almeida, que é funcionária da faculdade e também mãe de aluno da escola, pergunta assim para vocês: como vocês pretendem resolver a falta de professores? Infelizmente, os professores de 12 horas não conseguem atender a demanda das aulas. Sinto muita diferença nessas aulas. Então, um ponto de vista de uma mãe que entende que as aulas de alguns professores são diferentes das aulas de outros, devido às condições de trabalho de uns e de outros. E o Giovanni volta a fazer uma nova questão, que talvez toque embora ele não toque nesse ponto, ele pergunta: qual seria o maior desafio da gestão de vocês? Então eu ponho as duas juntas, se quiserem separar, separem, se quiserem responder tudo junto. Tá bem. Eu posso começar a responder, e aí, Fábio, claro, por favor. Com relação aos professores, né, as condições de trabalho, então, já na apresentação, na carta, vem essa preocupação, né, com a contratação, porque se faz necessário que se consiga ter mais professores trabalhando num regime com a jornada completa, né? Então, acho que a pergunta da Roberta passa muito por aí, e é importante, eu acho que a gente também precisa ter uma visão do que é o trabalho de gestão, né? É claro que tanto eu quanto o Fábio concordamos com isso, e se dependesse da gente, se dependesse também da Marlene e da Fátima, não teria mais nenhum professor 12 horas, né? E aí eu estou lembrando também do professor Marcos Neira, estou perguntando da equipe, estou lembrando da equipe como um todo, né?
Eu estou dizendo isso pelo seguinte: nem tudo que nós desejamos é aquilo que nós podemos. Eu acho que é importante a gente marcar que a gestão ela tem o seu espaço de atuação e há coisas que nós lutamos por isso, não necessariamente a gente vai conseguir. Eu acho que é importante marcar. É claro que isso precisa ser permanentemente negociado com a reitoria, né? As vagas e garantir que os professores tenham uma jornada de trabalho, porque a escola de aplicação tem algo muito caro e muito importante, porque o professor, ele não é aquele professor hora-aula, ele é um professor da escola. Isso significa que ele tem um trânsito pela escola que é de uma imersão, ou seja, ele está vinculado aos seus colegas, ele participa de reuniões, ele se forma permanentemente em espaços colegiados, em reuniões. Isso só é possível numa jornada de trabalho estendida. Então, são questões concretas, né? E nós lamentamos muito, eu acho que isso a gente precisa considerar também, Roberta e colegas, que os professores que nós temos, que trabalham por 12 horas, eles têm uma formação incrível. Eles passaram por um processo seletivo. Então, e foram vagas disputadas. É algo que marca muito, porque nós temos professores que têm uma boa formação, e aí eles passam por um processo seletivo, e mesmo ganhando pouco, para eles é importante estar na escola de aplicação. Então, isso faz com que a gente possa... Eu aqui estou me lembrando de muitos professores que são 12 horas e são professores excelentes. Eu sou mãe também, e eu tenho uma filha pequena que tem uma professora marcante, ela ama essa professora. Essa professora é 12 horas. Né? E, infelizmente, e a gente fica pensando, nossa, a gente não quer que ela vá embora, nem ela, nem os outros que são 12 horas, né? Nós não queremos que isso aconteça, nós gostaríamos, inclusive, que eles pudessem ficar mais. Até porque, se a gente parar para pensar, eles muitas vezes trabalham mais do que 12 horas, porque fazem questão de estar nos espaços coletivos, enfim. Né? E alguns, à tarde, até conversava com o Fábio sobre isso, nós temos professores inesquecíveis que saíram, porque o contrato acabou. E que pena que saíram, né? E outros ocuparam. É uma situação emergencial. 12 horas é uma situação emergencial. É uma situação que se quer superar. E pela qual o que nós podemos dizer vamos continuar trabalhando para que a gente tenha melhores condições, né? E é importante também que a comunidade compreenda que nós temos limites e que este é um investimento de todos nós, funcionários, alunos, pais, professores, equipe gestora, né? É isso. Talvez, né, Giovanni, eu já tenha respondido um pouquinho aí da sua questão, né, com relação ao desafio, ao maior desafio da gestão, né? E passo a palavra também ao Fábio. Para mim, assim, a Vívia, eu endosso completamente as palavras da Vívia. A gente conversou muito sobre isso e, evidentemente, a gente, assim, o que a gente pode dizer aqui é que vamos mobilizar, né, o que estiver ao nosso alcance na direção de repor os quadros de professoras, professores da EA, garantindo, né, que a gente tenha cada vez mais professoras e professores em condições de trabalho efetivas, né, nessas condições, porque a gente sabe que isso tem, assim, potencializa, tem pode, né, e a gente sempre espera que sim, né, que potencialize o trabalho pedagógico, né, a gente acredita muito nisso, né, nessa formação em serviço e na capacidade do professor desenvolver plenamente o seu trabalho
em condições, em condições favoráveis. E o trabalho que os professores têm conseguido, os professores nesse regime de 12 horas, eu posso falar pelo Fundamental 2, pelos meus colegas, né, alguns que saíram, os que estão agora, é um trabalho que eles realmente se desdobram, né, para conseguir o melhor trabalho possível. E em termos de desafios, Giovanni, assim, esse é sem dúvida um dos desafios, mas eu sempre a gente estava conversando muito, a gente não sabe exatamente como será 2022, né? A gente não tem ainda essa clareza da escola básica em 2022. Veja. Na verdade, eu não tenho clareza, eu estou na sala de aula, né, agora como sou professor, eu não tenho a certeza exatamente de outubro. Né? Eu acho que a gente está vivendo um ambiente ainda de muitas incertezas na educação e de como as coisas vão se desenvolver, né? Então, assim, a gente tem, assim, em termos de desafios, a gente tem essas metas, esses compromissos, mas a gente realmente vive um momento de muitas incertezas também do que vai ser a partir do ano que vem também. Fábio, a questão seguinte, que foi feita pelo seu colega, o professor José Newton, também vai nessa linha, né, perguntando para vocês como será a negociação com a reitoria, na medida em que a própria reitoria sinaliza que a partir no começo do ano que vem pode pensar numa recuperação das vagas. Embora eu seja o mediador do debate e não devesse comentar, eu acho que tem uma questão aí que a escola de aplicação não vai conseguir negociar e fazer pressão disso sozinha. Nós estamos vivendo essa mesma situação na faculdade de educação, na USP em geral, mas na faculdade de educação em termos claros, né, a quantidade de professores temporários com contrato temporário em carga reduzida é enorme hoje, né, porque não tem havido, e não é de agora, não é deste período da pandemia, não tem havido a reposição dos colegas que se aposentam, dos colegas que se retiram do serviço, e nós temos convivido com isso, com a mesma situação dramática que a Vívia descreveu, né, nós temos tido lá no EDM, né, Vívia, na nossa área, inclusive, colegas excelentes que têm trabalhado conosco, mas chega no fim daquele período, trabalha assim por um salário irrisório, se a gente pensar o que é o salário do professor universitário, e quando chega no final daquele período, eles não podem continuar, né, tem as restrições lá, e a gente contava com eles, porque eles estavam tendo um excelente desempenho, são colegas nossos, né, e acho que não dá para separar, né, a escola de aplicação da faculdade de educação nisso a gente vai ter que caminhar juntos. Nós temos, por enquanto, na gestão do Marcos, essa força, não é? O diretor da faculdade tem dado esse apoio, tem lutado pela faculdade, mas também pela escola de aplicação, e aí vai ter mudança o ano que vem também, né, na gestão da faculdade. Nós temos que pensar em tudo isso, né? Não é só a gestão da escola de aplicação que está mudando, mas a gestão da faculdade, em breve também, vai mudar o reitor, depois de um tempo vai ter eleição para diretor. E a gente vai ter que pensar nisso, mas se vocês quiserem comentar, porque eu acho que a questão do José Newton é mais ou menos a mesma, né? Como é que negociar com a reitoria, etc. Eu vou comentar já as outras questões que apareceram aqui, não são exatamente questões, são mais comentários, né? A Lindiane concordando com você, Fábio, da cooperação, a Marlene, justificando a ausência da professora Fátima, que está em atividades presenciais, e manifestando apoio à futura gestão de vocês. A Marlene também é isso, continuaremos juntas com vocês como orientadoras. A Lívia, minha colega da faculdade e também que tem uma atuação na escola, gostei da sensibilidade demonstrada aos movimentos internos da escola, sem perder a dimensão das macrocondições estruturais do contexto em que ela se encontra.
eu não localizo aqui no chat mais nenhuma questão especificamente dirigida a vocês. Então, se aparecer, enquanto vocês estiverem falando, eu transmito. Nós temos um teto até 19 horas, são 18 ainda, então ainda temos tempo. Se as pessoas quiserem se manifestar fazendo outras questões, façam. Se não, eu passo para vocês fazerem considerações. Apareceu um outro comentário aqui da Jaqueline, que não tem a Jaqueline Santana, como eu não conheço, eu não sei se é professora, se é mãe de aluno. Professora Jaqueline, tá certo. Acredito que um desafio que essa nova gestão terá que enfrentar será a estruturação do ensino médio frente à reforma que se impõe à escola. Gostaria de saber sobre a visão da gestão sobre isso. Essa é uma questão mesmo direta para vocês. Eu queria comentar um pouco das contratações, porque concordo com tudo que o Jaime falou. Eu acho que foi muito importante lembrar de que a negociação da escola de aplicação, ela depende enormemente, né, da Faculdade de Educação. A gente tem aí testemunhado como que a gestão atual da escola de aplicação, né, o Marcos e o Vinícius, eles, assim, têm sido parceiros com uma intensidade, né, uma entrega, assim, digna de destaque, né, e reconhecimento, porque isso é fundamental, gente. Não tenham sempre em mente, né, de que a escola de aplicação, ela sempre dependerá muito da gestão da FE para qualquer encaminhamento junto à reitoria. Agora, eu tenho que falar que também a gente, muitas vezes, em muitos momentos, a gente dependeu enormemente da comunidade escolar. Não é? Eu não sei quantos aqui testemunharam passeatas, abaixo-assinado, assim, um movimento fortíssimo de alunos, famílias, funcionários, né? Eu me lembro, né, na frente da reitoria, Sintusp, né, o sindicato, né, assim, houve muitas lutas, né? Eu me lembro de quando a gente montou, professora de química, os dias sem professores de química e as instalações, assim, houve muitos movimentos, houve muitas lutas, né? Essa situação das vagas, se ela se agudizou nos últimos anos, houve outros momentos da história, e assim, eu já participei na gestão de negociações na reitoria, são muito difíceis, tem muita, né? Não é assim, a gente, e como tem essa demanda represada, que o Jaime lembrou muito bem, e é uma demanda, eu tenho relatos de outras unidades na USP, tem uma demanda represada, se não vai ser algo tranquilo, não, vai ser sempre muito difícil. Já era, e agora com esse represamento vai ser ainda mais, não é? E a gente tem que lembrar que, dependendo da gestão da reitoria, essas discussões ficam mais delicadas, ficam mais difíceis. Nem todas as gestões que já passaram pela reitoria reconhecem, por exemplo, a necessidade sequer da existência da escola de aplicação. Você tem que lembrar disso. Nós já tivemos, assim, dependendo da conjunção, você tem também, chama, né, as oportunidades políticas, as janelas de oportunidade. Há momentos de janelas mais favoráveis, há momentos que isso é muito fechado, há momentos, a escola de aplicação já passou por momentos de lutar pela sua sobrevivência enquanto instituição dentro da USP. Nós já passamos por esse momento, né? Se a escola de aplicação permaneceria sendo da estrutura da Faculdade de Educação e da USP, ou seria simplesmente retirada da USP. Então, assim, isso é importante que fique marcado, né? Como essa conjunção aí que o Jaime destacou, né? Nós temos eleição na direção, reitoria, governo, né, gente? Governo do Estado, né? As várias instâncias repercutem e tornam os processos mais complexos, mais fechados, ou mais abertos, ou mais favoráveis. E a gente sabe o quanto a gente depende dos atores institucionais, faculdade, mas também das famílias,
mas também dos alunos nesses movimentos, né? A gente já pôde contar com muito apoio de famílias, de mães e de pais, de instâncias diversas da USP, nesses movimentos, inclusive gente na reitoria. Então, tudo isso, todas essas parcerias, essas variáveis, elas estão sempre em jogo. E 2022 vai ser um ano complexo, né? Vai ser um ano muito, muito difícil nesse cenário político, e tudo isso também repercute, né? Então, eu queria destacar isso, lembrar disso tudo, porque a gente sabe como essas coisas podem adquirir complexidade dependendo, né, dessas várias instâncias, dessas conjunturas. Vivian, você vai falar sobre o ensino médio? Ou o Fábio? Eu acho que o Fábio, como... Eu acho que ele está mais sintonizado com isso, né? Tá. Eu acho que o que a gente tem conversado, Jaqueline e a comunidade, a gente tem uma comissão, né, que está atuando nisso, que está estudando os documentos. Nós já tivemos reuniões para discutir esse assunto, inclusive, eu me esqueci o nome agora da docente, que ela falou tão bem, eu sinto não lembrar o nome dela agora, que ela esteve aqui falando com a gente, o nome me escapou. Vivian. Cláudia Galian. Maravilhosas reflexões, deixou a gente assim pensando muito, né, a questão disciplinar, que está até agora repercutindo aí junto aos professores, e enquanto gestão, assim, que a gente, Vivian e eu conversamos, é manter essa construção coletiva que a gente tem feito. Então, gente, se tem algo que eu, como professor, assim, né, da nossa trajetória, né, Vivian e eu, não, nenhuma reforma em nenhuma instância vai vir como algo que o MEC ou outra instância governamental vai vir e vai colocar de cima para baixo uma cartilha e a gente vai ajoelhar e rezar. Não é? Como tudo da escola, a gente tem sempre feito isso em relação a todos esses movimentos de reforma de currículo, de reforma de estrutura, estudar, ter massa crítica, construir, ver as aproximações, né? Acho que uma das coisas que a gente tem caminhado muito em relação ao ensino médio é ver assim, as aproximações entre as proposições da reforma e o trabalho pedagógico construído pela escola de aplicação. Porque muitas vezes, a gente tem discutido isso, né? Muitas vezes há como você aproximar um trabalho que a gente acredita, um trabalho que a gente desenvolve, um trabalho, né, que a gente se identifica, um trabalho que a gente vê formando os nossos alunos do ensino médio e aproximar esse trabalho de exigências que venham da reforma, não é? Então, aquilo que há muitos ajustes, há muitas aproximações, há questões, muitas vezes, de terminologia, né? Você consegue fazer esse diálogo, mas isso tudo é uma construção, vai ser uma construção junto com os professores, com a Faculdade de Educação, com esses interlocutores que a gente, né, tem vindo, e tendo sempre foco, não é, os nossos princípios pedagógicos, os nossos valores, aquilo que a gente quer construir com os nossos alunos, não é? E é sempre um processo, não é de reprodução, ou de aceitação passiva. É sempre um processo de muita crítica, né? Acho que se tem algo que a gente aprende na Faculdade de Educação, né, na FEFELESH, bom, em todas as nossas formações aqui, esse processo todo nosso, é que a gente vai olhar sempre e ter essa abordagem crítica e de construção a partir disso. Desculpa, Jaime. Não, era só para complementar. Eu acho que, eu espero mesmo e desejo, e se possível,
estarei junto com vocês, né, nesse fato de a escola de aplicação significar um momento de resistência contra essa reforma do ensino médio. Ela é absolutamente desastrosa, ela é, no modo como ela foi concebida, se for bem sucedida, se ela for bem sucedida, ela é a destruição de tudo que a sociedade brasileira foi construindo em torno de uma ideia de escola para as classes populares, uma ideia de escola significativa, que reduz as desigualdades na sociedade, porque ela impõe esta coisa maluca desse currículo por competências e habilidades, que é um desastre para todos nós, né? E se a escola de aplicação conseguir, junto conosco e junto com alguns lugares de resistência, construir uma alternativa a essa reforma da BNCC, seria de muita valia, não só para nós aqui localmente, na USP, na escola de aplicação, mas para a sociedade brasileira. Repensar mesmo isso que está vindo de cima para baixo, que é um desastre, que está sendo imposto na rede estadual. A minha esposa é professora da rede estadual, eu tenho acompanhado. É um desastre, é a supressão completa da autonomia das escolas, a eliminação das disciplinas escolares, a introdução de conteúdos que não têm significado relevante para os alunos. Tem mais uma questão da Lindiane, que vocês chamaram de Lindy, eu não tenho essa intimidade com ela, que ela continua insistindo na questão dos equipamentos. Ela disse que cada vez mais se revelou que os computadores são importantes para as escolas. Ela pergunta ela especula, acho que é mais um desejo dela. Será que nós conseguiremos ter mais computadores? E será que conseguiremos uma sala mais ampla? Eu imagino que seja uma sala para trabalhar na informática, alguma coisa assim, né? Uma sala mais ampla que seria necessária. Então, acho que é mais um desejo, mas que fica como uma questão para vocês. Sonho que se sonha junto, né? Pode virar aí a realidade. Sonhar junto, nós vamos sonhar, Lindy. Isso sim, sempre, né? Sonhos que se sonham juntos também podem ser alucinações coletivas. Temos que tomar cuidado. Para que vire uma utopia, sim, é legal. Mas nós vamos sonhar junto, sim, naquilo que a gente conseguir, né? E os equipamentos têm a questão quantitativa, né? A gente sabe disso, e tem a questão qualitativa, né? De tempos em tempos também precisa ter a troca dos equipamentos e tudo, mas a gente teve avanços aí recentes, né, nessa parte, mas sem dúvida tem que continuar, né? E quando eu falei de 2022, que a gente nem sabe exatamente o que vai ser esse 2022, eu não sei exatamente, em termos tecnológicos, o que a gente vai precisar também ainda, o que pode ficar ou não em termos de remoto, em termos de híbrido, porque a gente tem uma situação também no país em que, não sei, a gente já viveu outros momentos em que a gente teve muita certeza, algumas certezas em relação a retirar o remoto, o híbrido, e depois tivemos que recuar, né? Então, evidentemente que a gente tenta ter o maior otimismo possível, né? Mas um otimismo que é o otimismo possível mesmo, né? Não pode ser um otimismo, para usar a expressão do Jaime, delirante também, né? A gente precisa ter um otimismo na vontade de fazer as coisas, de trabalhar para que as coisas aconteçam e desejar sempre o melhor, mas essa questão tecnológica a gente viu, né? O quanto que a gestão atual, a faculdade, a comunidade, né? A comunidade, a APM, famílias, familiares, quantas forças aí foram mobilizadas para a gente conseguir, né? Garantir condições para que muitas alunas e alunos pudessem acompanhar as aulas, pudessem participar do ensino remoto, né? Então, eu acho não, né? Eu tenho a convicção de que essa questão tecnológica
ela sempre tem que ser mantida assim como preocupação, sim. E a gente vai estar preocupado com isso. Não há mais questões ali, e eu vejo, quando começamos a nossa conversa, atrás do Fábio, nesta janela, havia um sol, umas árvores, estava tudo bonito ali, agora está tudo escuro, a gente consegue ver até o reflexo do outro lado da casa dele, ou das estantes, eu não sei bem onde você está, mas a janela já não mostra o sol, portanto é sinal que já estamos aqui há bastante tempo, não é? Como não há mais questões, se eventualmente aparecer alguma, a gente passa para vocês. Eu quero falar aqui em nome da congregação, né, e da comissão que foi nomeada pela congregação para organizar um pouco essa consulta à comunidade, que vai haver a consulta, e seria importante que a escola de aplicação, todos os seus membros, se manifestassem ativamente na consulta, seja referendando a chapa, que é o que eu espero que aconteça, seja indo contra a chapa, se acharem que assim deve ser, mas manifestando mesmo um engajamento da comunidade nessa discussão da escolha da próxima gestão na direção da escola. E aí, então, eu passo a palavra para a Vivian e para o Fábio, na ordem que vocês preferirem, para fazer as considerações finais de vocês, um apelo aí para a comunidade participar mais ativamente. E se eventualmente aparecer alguma questão ainda a tempo, eu passo para vocês, tá bem? Vivian? Então, eu agradeço a presença de todos aqui, é importante, né, a gente chegou a falar sobre isso, um momento como esse, em que a gente possa ouvir as perguntas, conversar também, né, é um momento importantíssimo, não só para a gente apresentar as ideias, mas porque isso também nos alimenta. Então, acho que, reiterando, né, a gestão como um espaço, né, que fortalece, que tem que fortalecer a escola. Eu quero agradecer a presença de todos e reiterar o quanto é importante a participação, né, e que essa participação ela é contínua, permanente, né, e agradecer em especial aí o Fábio também, né, a gente tem consolidado aí conversas, e eu acho que isso é muito importante, né, num desafio como esse, que é valioso para todos nós. Então, agradeço a presença de todos e agradeço também poder ter participado desse debate. Eu quero agradecer a todos e todas que estiveram aqui com a gente, agradecer as perguntas, os comentários, as manifestações feitas aí pelo chat. As perguntas todas, na verdade, elas vão continuar repercutindo, não é? Então, é sempre muito importante, né, a gente poder pensar nessas manifestações, né, nas proposições, nas observações feitas, nas críticas, né, feitas aí pelos participantes desse momento. A gente sabe que nem todo mundo conseguiu ver ao vivo, né, então vai ter a gravação, né, eu me lembro da professora Priscila falando também que ia ver a gravação. Então, se surgirem novos comentários, novas críticas, novas perguntas, podem nos encaminhar também, que a gente vai responder. E é isso, né? Agradecer a todos e todas, em especial a Vivian, né, pela confiança, pelo caminho que começamos a percorrer agora mais juntos. E assim, gente, o que a gente pode, a gente pode dizer é assim, vamos dar o nosso melhor, vamos trabalhar, né, com base nessa carta de princípios, e com a certeza de sempre dialogar e de fazer os movimentos de forma coletiva e muito respeitosa, tendo sempre como foco maior a formação, a aprendizagem das nossas alunas e dos nossos alunos na escola de aplicação.
É isso. A Cristiane assinala aqui que no chat do YouTube há inúmeras manifestações de apoio à atual gestão da escola e também à futura. Tá? Eu quero agradecer a presença de todo mundo, ao suporte que foi dado aqui pela Cristiane, pela Lucy, pelo Ronaldo, pela Francinalda, para poder acontecer esse debate. A congregação da Faculdade de Educação também agradece e deseja boa sorte, esperando que vocês sejam referendados pela comunidade, deseja muito boa sorte para a próxima gestão da Escola de Aplicação, tá bem? Muito obrigado a todos, boa noite.